Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de Champions League. Vamos falar dos jogos de hoje, né? Hoje estamos gravando no dia 10/3. Hoje são 4 jogos das oitavas de final. Hoje teremos Newcastle e Barcelona, teremos Galatasaray e Liverpool. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Teremos Atalanta e Bayern de Munique. E teremos também Atlético de Madrid e Tottenham. Cara, vamos lá. Começar do princípio, né? Do que seria o primeiro jogo. Deixa eu ver aqui qual que vai ser o primeiro jogo. Galatasaray e Liverpool. O jogo que vai acontecer às 2h45 da tarde. Vamos lá. O Galatasaray, ele é um time que ele tem algum estrelismo na sua região, né? Você tem ali um ataque com o Osimhen, você tem o Sané, você tem o Gundogan. Então, assim, não é um time que você pode dar uma brecha para ele, porque senão acelerou ali, ele pode dar uma, né? Ele pode entregar. Mas a gente está falando de um Liverpool que estava mal, mas está melhor, né? A gente está falando aí de um Liverpool que nos últimos 5 jogos tem uma derrota e 4 vitórias, né? Isso contando Premier League, contando também Liga dos Campeões. Não, na verdade não conta Liga dos Campeões, né? Deve contar ali uma FA Cup, se eu não me engano. O Galatasaray ele vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Já o Galatasaray, desses 5 jogos, ele conta com jogos de playoff de Liga dos Campeões e conta também com jogos do Campeonato Turco, tá bom? Na minha opinião, passa o Liverpool, tá? Passa o Liverpool. Porque, assim, o que a gente coloca aqui na balança é mal ofensivamente o Galatasaray e mal defensivamente. São 9 gols feitos ao seu favor e 11 gols sofridos. Então é um time muito desequilibrado que no ataque, apesar de ter um bom ataque, é pouco efetivo. Né? A gente conta ali com o meio-campo com Sané, Gundogan e no ataque você tem ali o Osimhen, que é um excelente centroavante, né? Que fez uma ótima temporada no Napoli, mas só uma andorinha não faz verão, né? Então convenhamos assim, não dá. É, Os desfalques, eu destaquei aqui que o Sané ele é um meio-campista importante, né? Por onde passou, nos times que ele passou, ele foi banco, tá? Então aí a gente tem ele no Galatasaray como um dos protagonistas. E ele tá lesionado, né? Aí eu não sei te dizer quando ele volta, mas ele não vai estar pro jogo do Galatasaray Liverpool. Então isso aí é algo que pesa muito, né? Então aí nós temos o Sané, né, Sané, que não vai estar presente no jogo do Galatasaray Liverpool, que pesa. Então, nesse quesito, na minha opinião, passa o Liverpool. Já o Liverpool, ele tá com desfalques também. Ele tá sem o Isaac, tá sem o Bradley, tá sem o Leone e tá sem o Endô, né? Desses aqui, mais destaque, obviamente, pro Isaac, que chegou para ser uma figura central ali no ataque, né? É um excelente centroavante que veio do Newcastle, ele fazia mais ou menos 30 gols por temporada. O Newcastle até agora está sentindo a perda dele, né? Vem tentando buscar ali alternativas, mas do Newcastle a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco, no caso agora, né? Então vamos falar de Newcastle e Barcelona. Aqui, na minha opinião, é um jogo bem desequilibrado, tá? A gente está falando de um 12º colocado no seu campeonato nacional contra um primeiro colocado, tá, na La Liga, que é o Barcelona. O Newcastle, ele vem sofrendo, tá? Ele não vem fazendo bons jogos. Ele goleou o Karabakh, mas é o Karabakh, né? A gente teve ali 4 gols do Gordon, que vem chamando a responsabilidade também, de certa forma, sem contar com o Isaac, porque o Isaac foi embora, foi para o Liverpool e está lesionado no Liverpool. E aí o Newcastle ele precisava daquela figura central no ataque. Não conseguiu encontrar. Até buscou um centroavante, mas um atacante que não tinha as mesmas características do Isaac, né? E aí conseguiu até achar alternativas no Bruno Guimarães, que vem fazendo uma das melhores temporadas desde que chegou na Premier League, né? Vem sendo o brasileiro em destaque,
mas também um meio-campista em destaque, né? Ele é considerado um dos melhores meio-campistas quando joga ali na sua posição, né? Armando o jogo. E nesse quesito, com essa ausência, por exemplo, do Bruno Guimarães, você tem a ausência do goleiro titular, que é o Pope, o Scar, que é um dos zagueiros ali principais, né? Então você tem desfalques no gol, você tem desfalques na zaga e você tem desfalques no meio campo. Tá desfigurado? Não. É um time que ele consegue se equilibrar. Mas se você acelerar um pouquinho para cima dele, as coisas complicam, né? Então, assim, não tem favoritismo para o Newcastle, mas para o Liverpool, de certa forma, tem. Porque o Liverpool não, perdão, o Barcelona, ele vem da primeira colocação na La Liga, ele quase reverteu um placar de 4-0 contra o Atlético de Madrid, né? Ele perdeu de 4-0 no Metropolitano, se a gente está falando da Copa do Rei, fez um placar de 3-0, né? Isso no Camp Nou. Poderia ter empatado o jogo e levado para prorrogação, ou até mesmo ganhado o jogo de 4-0 ou de 5-0 e seguido sem necessidade da prorrogação. Não conseguiu reverter o placar, mas foi um jogo muito bom. Eu digo que foi o melhor jogo do Barcelona na temporada, tá? E a gente está falando de um Barcelona que na fase de grupos, na fase de liga, venceu o Newcastle por 2-1. Isso a gente está falando no placar de 2-1 com 2 gols do Rashford e um gol do Gordon. Então, assim, podemos acreditar que o Barcelona vai passar, né? Assim, dá para acreditar que vai passar, porque sofre com desfalques o Newcastle e o Barcelona ele vem num ritmo de jogo muito melhor. A gente está falando de uma derrota e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Já o Newcastle são 3 derrotas e 2 vitórias. Então dá para passar, dá para acreditar. E assim, no meu palpite segue o Barcelona. Mas detalhe que não pode deixar de ser dito. Barcelona também sofre com lesões. Nesse jogo que teve da Copa do Rei, o Barcelona ele perdeu Koundé, ele perdeu Baldé e isso eu estou falando do jogo da Copa do Rei, né? Ele perdeu os dois, o que seria o lateral titular e o lateral substituto. Sai o Koundé no primeiro tempo, se eu não me engano, com 10 minutos de jogo mais ou menos. Entra o Baldé no lugar dele e o Baldé sai no segundo tempo também por lesão. Coincidentemente a mesma lesão, né? Então, assim, sofre também com desfalques. O Barcelona ele já é um time que não é referência na defesa e sofre mais ainda com isso. Então, nesse quesito aqui, passa o Barcelona, tá? Então vamos lá para o terceiro jogo. Aqui não tem nem o que dizer, né? A gente tem uma Atalanta e Bayern de Munique. Atalanta e Bayern de Munique, vamos lá. Já que a gente seguiu a mesma linha de raciocínio, vamos seguir nesse aqui também. Nos seus campeonatos nacionais, a Atalanta ela está em sétimo lugar e o Bayern de Munique eu não preciso nem falar, né? Que a Bayern Liga, né? Não é nem Bundesliga, é Bayern Liga. Então assim, aqui eu não preciso nem puxar tanto saco assim pro Bayern de Munique, porque não tem nem muito o que ser dito. Mas, não tem muito o que ser dito, não. Aqui a gente está falando de 5 jogos e 5 vitórias pro Bayern de Munique. A gente está falando de um ataque absurdo, pô. Um ataque que, melhor do que isso aqui, a gente tem o Arsenal, só, na Champions League. Que a gente tem 22 gols marcados e 8 gols sofridos. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é para você olhar assim e falar, opa, aqui é colocar um ônibus ali atrás, é torcer para o Kenny não estar inspirado, né? Porque ali se cai uma bola no pé dele, ele olhando para baixo, chuta e faz o gol. Essa é a realidade. A gente tem uma Atalanta que está desfalcada, está sem seus principais jogadores, que eu diria que sem o De Ketelaere, sem o Raspador e sem o Ederson, pô, convenhamos. O Ederson ele foi um dos principais volantes que tem na Atalanta, ele é, mesmo lesionado, ele é um dos principais volantes. A gente tem o De Ketelaere, que sem ele no ataque, pô, não dá, né? Perdeu o Lookman na temporada passada e não dá. Aí você não tem o Lookman, que você perdeu na temporada passada, que foi pro Atlético de Madrid, no Atlético de Madrid, e tá sem o De Ketelaere.
Aí é para você repensar um pouquinho e ter ali mais um substituto, porque não dá para contar só com um, né? Passou por um alemão, mas é muito difícil passar por esse outro alemão aqui, porque esse daqui é bem mais barra pesada do que o Borussia Dortmund. Convenhamos, aqui é bem mais complicado, tá? Já no lado do Bayern de Munique ainda tem ali as suas ressalvas, né? O Bayern de Munique ele vem sem o Neuer e vem sem o Pavlovic, sem o Neuer. Cara, se a Atalanta conseguir chegar no ataque, vai conseguir, tem que rezar muito para conseguir fazer um gol também, né? Porque assim, é, é muito complicado de você chegar no Bayern de Munique, até porque eles tendem a ficar muito com a bola. A gente conta aí com o Luiz Dias, a gente conta com nossa, me fugiu o nome dele, o atacante do Bayern de Munique, Olise. A gente tem o Kane, a gente tem o Luiz Dias, a gente tem o Olise. Pô, aí a gente vê o Kane mais de 30 gols na temporada. A gente vê o Olise, o cara que, pô, distribui assistências como ninguém. E a gente tem o Luiz Dias que equilibra tudo isso. É difícil. Então aqui vai ser bem complicado para a Atalanta. Acredito que a Atalanta não passa. Acredito que não passa, né? A dicção hoje está maravilhosa. É que a gente está falando também 7h30 da manhã, né? Então vamos lá. Atlético de Madrid e Tottenham. Aqui para mim é o mais desequilibrado, até mais desequilibrado do que Bayern de Munique e Atalanta. Por quê? O Atlético de Madrid, ele é um time que você não sabe o que esperar dele, para ser sincero. O Atlético de Madrid, ele é um time que se ele tiver num dia inspirado e você tiver um pouquinho ruim, você pode tomar 4-0. Mas se você tiver inspirado e o Atlético de Madrid tiver mais ou menos, você pode fazer 4-0 nele também. Porque é um time que você vê ali muitas oscilações. Ele não é um time equilibrado. Ele não é um time que você pode olhar assim e falar e dar um favoritismo para ele. Até mesmo contra o Tottenham. A gente está falando de um Tottenham que é 16º colocado na sua Liga Nacional. Ele está a um ponto da zona de rebaixamento. Um ponto. Eu acho que não tem nenhum outro time na Liga dos Campeões que está nessa situação. Então o Tottenham ele está com a cabeça dividida, ele está com a cabeça lá e cá. Por quê? Se passa, vamos supor que passa do Atlético de Madrid, é, não vamos colocar a seguinte situação, não vamos nem colocar que passa, né? Vamos colocar que, não sei, empatou esse jogo de agora, o próximo jogo ele já pode estar na zona de rebaixamento, porque vai ter um jogo da Premier League no meio da semana, no fim de semana, entre os jogos das oitavas. Então, no próximo jogo ele já pode estar na zona de rebaixamento. E aí ele vai estar com o foco total na Premier League. E aí a gente coloca aqui, entre você ser rebaixado e você passar para as quartas de final, meu amigo, você tem que brigar para sair da zona de rebaixamento, porque não tem condições, né? Até porque a situação que vive o Tottenham é bem delicada, né? É uma das piores assim que eu já vi. Na temporada passada ele já flertou bastante ali com o rebaixamento, né? Mas no final da temporada ele conseguiu ele dar um respiro e conseguiu jogar mais ou menos o suficiente para não ser rebaixado. Assim como o Manchester United também estava na mesma situação, mas nessa temporada a gente vê um United totalmente diferente, né? Então vamos lá. Nos últimos nos últimos 5 jogos do Tottenham, ele perdeu os 5 jogos. Já o Atlético de Madrid, ele ganhou 4 e perdeu uma. Então assim, é, é favorito. O confronto eu digo que ele é bem desequilibrado, porque você conta com o melhor ataque da era Simeone, mas você conta também com uma das piores defesas da era Simeone. Só que o Tottenham ele tem pouca efetividade no ataque, né? Na Liga dos Campeões ele é até melhor, né? Digamos assim que no mata-mata ele surpreende muito, porque o Tottenham ele tem 17 gols feitos a seu favor na Liga dos Campeões e 7 gols sofridos. 7 gols sofridos. A gente está falando do Tottenham que está flertando com a zona de rebaixamento, que está a um ponto da zona de rebaixamento na Premier League. Pode surpreender? Pode, mas está muito dividido, né? Nesse quesito campeonato nacional e campeonato
continental. Então, assim, acredito que o Tottenham não passa. Fez uma excelente fase de liga, ficou em quarto lugar. E aí temos que colocar na balança também. O Atlético passando aqui, ele pega o mando de campo de quem ele ganhar, que é o Tottenham. Né? Eu posso queimar muito a minha língua aqui. Mas o Atlético ele passa com certeza, cara. Eu não aposto com você, mas na minha concepção, na minha visão, eu acredito que o Atlético passa. Assim, é 90-10. É 90-10. Eu acho que assim, é um confronto mais desequilibrado que a gente tem. E a gente tem amanhã um Bodoglint Sport, que tá 50-50 na minha opinião. Deveria ser desequilibrado, porque na minha concepção, né, lá no começo da competição, você colocaria o Bodoglint aqui? Não colocaria. Né? Eu acho que o Tottenham trocaria ali com o Bodoglint, certeza. Né? Lá no começo da temporada, se ele soubesse tudo o que ia acontecer, né, nessa situação. Agora vamos lá. A gente precisa falar também dos desfalques do Tottenham, que aí pesa muito mais para ele não ser classificado. A gente tem o Ben Davis, a gente tem o Spence, a gente tem o Doug, a gente tem Bentancur, Bergval, é, Kulusevski, Madison, Kudus e Odobert. Ah, esse é o que? A lista de titular? Não, são desfalques. A gente conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desfalques. Pior do que isso aqui, não tem como ficar. Né? É aquela famosa frase. Tá ruim? Pode piorar. E pro Spurs, piora muito. Ele tá muito, mas muito ruim na temporada. Tá? E aí a gente tá falando de você, assim, repensar e falar, entregar a Champions de mão. E brigar para você não cair no seu campeonato nacional. Porque seria vexatório você ser rebaixado no seu campeonato nacional. Gente, a gente está falando de um time do Big Six. Big Six. A gente tem ali, vamos lá agora, de cabeça, hein? O Arsenal, a gente tem o City, Liverpool, Chelsea, é, tem o Tottenham, né? E o Arsenal. Estou esquecendo de algum ou já repeti algum? Acredito que não, né? Então, assim, pô, cara, você é um dos 6 grandes do seu campeonato e você tá prestes a ser rebaixado. É bem complicado essa situação. O Atlético de Madrid, como eu disse, ele é um time que ele é muito equilibrado, mas ele é muito volátil. Ao mesmo tempo que ele pode perder de muito, ele pode perder de muito. Ele tem ali, ó, para comprovar o equilíbrio, né? Ele fez 17 gols e sofreu 15 gols. A gente está falando ali de um saldo de gol de 2, né? Positivos. Mas sofrer 15 gols e fazer 17 é você ganhar de 5-4 ou você ganhar de 3-2. Então, ao mesmo tempo que você é muito eficiente de forma ofensiva, você sofre também de forma defensiva. Porque você pode ficar na mão a qualquer momento. Porque uma hora o ataque pode não funcionar e a defesa pode entregar, mas pode também não entregar. Né? O entregar, eu digo, é eficiência, né? Então, assim, você pode, às vezes, fazer 3 gols, a defesa pode funcionar e, pô, esse jogo é excelente, 3-0 é isso, valeu. Agora, você pode fazer 3 gols e tomar 4. Ou o seu ataque pode não estar num dia tão inspirado, só o Lote às vezes pode estar num dia apagado, a sua defesa falha e você toma 3-0 ali e acabou. É isso. Porque você reverter um placar de 3-0 contra qualquer time é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né, Atlético. Porque se alguém acelerar um pouquinho contra você e for mais eficiente, assim como a gente viu o Barcelona sendo mais eficiente do que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, aí nessa situação, olha o ótimo exemplo. Ele fez 4-0 no Metropolitano, dentro da sua casa, diante da sua torcida. Fez 4-0, mas aí a gente tem que falar também, o Barcelona, que defensivamente ele é muito, mas muito ineficiente. Não entrega nada defensivamente. Fez 4-0 no Barcelona, defesa completamente desorganizada, completamente. No primeiro tempo, o jogo já estava finalizado, ficou 4-0 o jogo. Só que na volta, o Barcelona ele conseguiu fazer 3-0 e por pouco
não fez 4-0 levando o jogo para prorrogação. E poderia ter feito até mais. Poderia ter feito um 5-0 e acabado com o jogo ali sem ir para prorrogação, sem ir para os pênaltis. Então, assim, é um ótimo exemplo desse Atlético de Madrid. Que ele pode entregar muito contra um time muito bom, ou ele pode entregar pouco contra um time que é não tão favorito quanto os outros, ok? É isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe aí nos comentários o que você acha que vai passar. Ah, tá, tem os palpites de placares. Ó, eu deixei anotado aqui, tem uma colinha, porque eu anoto para não perder a linha de raciocínio. Eu quase perdi. Newcastle e Barcelona. 2-0 Newcastle. Carro. Newcastle e Barcelona. 2-0 para o Barcelona. Galatasaray e Liverpool. 2-1. Bayern de Munique e Atalanta. Olha aí a surpresa. 4-0 para o Bayern. Atlético de Madrid, Tottenham, 3-0 Atlético de Madrid. É isso. Mais uma vez, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. É isso, falou, é nóis!